palavras. Ao fim e ao cabo, é dar um bom dia a todos, não é? Em nome da ACOS, da Associação de Agricultores do Sul, agradecer a vossa presença neste webinar dedicado ao tema do resíduo ao biometano. Portanto, o meu nome é Ana Carapinha, faço parte dos quadros da ACOS, sou coordenadora do apoio técnico e da formação profissional. E dentro da nossa política de parcerias e de levar o que é mais inovador aos agricultores e técnicos da região, portanto, este é um webinar que nos orgulhamos muito em sermos parceiros. Portanto, esta iniciativa é promovida com o BioRef, com o Laboratório Colaborativo para as Biorrefinarias, que é uma entidade que tem desenvolvido um trabalho muito importante nesta área. Hoje vamos ter a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre a conversão de resíduos orgânicos em biometano. Depois irão ser mais desenvolvidos. Acreditamos que transformar resíduos em energia renovável não é apenas uma oportunidade tecnológica, é também um passo estratégico para reforçar a sustentabilidade. Esperemos que esta sessão seja esclarecedora, inspiradora e contribua para identificar novas oportunidades. Desejo a todos um excelente webinar e agradeço desde já, quer ao BioRef, quer aos nossos participantes. Que corra tudo bem. Muito obrigada. Obrigada. Eu agora vou partilhar aqui também a minha tela. Compartilhar. Ainda não está em modo de apresentação. Perfeito. Estás em mute, Joana. Obrigada, muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer também aqui à ACOS esta oportunidade de apresentarmos quer o BioRef, quer a oportunidade de valorizarmos estes resíduos e transformá-lo num recurso. O meu nome é Joana Bernardo, eu sou a diretora técnico-científica do Colab BioRef. Comigo temos também aqui outras pessoas do BioRef que também estão disponíveis para vos ajudar, para esclarecer algumas dúvidas, nomeadamente a Ana, o Daniel, a Francisca. E não quero de todo que esta seja apenas uma sessão onde eu vou falar sobre a temática. Também qualquer dúvida que tenham estão à vontade para questionar. No entanto, no final também vamos ter um tempo mesmo dedicado a estas questões, e estamos disponíveis para esclarecer. O BioRef é uma entidade sem fins lucrativos. Nós somos uma associação constituída por 23 associados. Atualmente temos 13 empresas, todas elas também interessadas aqui no desenvolvimento das biorrefinarias e, mais concretamente, aqui na temática do biometano. Temos entidades que fazem desde a gestão de resíduos, envolvem toda a cadeia de valor aqui da parte do biometano, desde a gestão destes resíduos, a tecnólogos, mesmo depois a parte final, interessados no biometano, como é o caso da Portogás, da Prio, também da Galp e mesmo da Dorgás. E também temos na nossa Constituição 10 entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Onde é que nós nos englobamos? Estas entidades fazem esta investigação a um nível de TRL mais baixo, fazem uma escala mais baixa. Depois, estas empresas estão interessadas nesta inovação e o BioRef faz aqui a ponte entre estas entidades e a inovação na indústria. Queremos, nesta forma, ser então esta interface, fazer esta interface tecnológica na área das biorrefinarias, respondendo principalmente a estas necessidades das empresas, fazemos uma investigação aplicada e com fins industrial. Queremos também atuar aqui nestas áreas da bioenergia e dos gases renováveis e também da bioeconomia sustentável, sempre estes TRLs mais elevados, e levando estas inovações para a indústria. Na área aqui dos gases renováveis e da bioenergia, o nosso foco tem sido principalmente aqui os combustíveis de aviação e também de marítimo,
porque também são dos setores mais difíceis de descarbonizar, e também o desenvolvimento de tecnologias económicas para a produção de gases renováveis. Na parte das tecnologias bioquímicas, tudo o que seja relacionado com parte da digestão anaeróbia, as fermentações, mesmo a metanação biológica, e também numa parte de tecnologias mais termoquímicas, como a gasificação, a liquefação hidrotérmica, a pirólise. No universo do biometano, temos feito vários diversos trabalhos, nomeadamente aqui, na parte da metanação, no mapeamento de recursos para a produção também do biometano e o desenvolvimento de outras tecnologias, análises de potencial, estudos de simulação. Na parte da bioeconomia sustentável, o que temos trabalhado mais são o desenvolvimento de novas cadeias de valor para a valorização de forma sustentável de toda a biomassa, principalmente aqui nas biorrefinarias, de microalgas ou utilização de outras matérias-primas sustentáveis, no desenvolvimento de novos pilotos e de soluções inovadoras para aproveitar toda esta matéria-prima como um todo. Agora, focando-nos aqui na temática dos gases renováveis, nomeadamente. Joana, Sim, desculpe sim. interromper. Está aqui uma senhora a dizer que não está a ver a apresentação. Não sei se passa com mais alguém. Eu estou a ver. Sim, Eu Perfeito também por aqui estou a também. ver. Eu também estou a pois. ver. Então acho que não será problema aqui do meu lado. Não. Pois, pronto, então se está toda a gente a ver, deve ser alguma coisa com o seu computador, Isabel. Pois, vai sair outra vez e entrar. Desculpem lá interromper, era só Sem para. problema. Vou continuar então. Focando-nos aqui na temática que nos traz aqui hoje, que é o biometano, cada vez se fala mais do biometano e da sua importância. Isto deve-se a diversos fatores, principalmente porque conseguimos utilizar as matérias-primas endógenas, ou seja, pode ser produzido a partir de resíduos, pode e deve ser produzido através de resíduos, permitindo a sua valorização. Isto faz com que seja possível a redução das emissões dos gases de efeito estufa e, consequentemente, a descarbonização de Portugal, cumprindo as metas que temos já estabelecidas, quer a nível nacional, quer a nível europeu, e caminhando assim para uma transição energética. Quais são as principais vantagens? É que o biometano é constituído exatamente pela mesma molécula que o gás natural, e isto permite-nos, desta forma, também utilizar todas as infraestruturas já existentes. Não é necessário haver uma alteração completa de todos os equipamentos a nível industrial, a nível até mesmo das nossas casas, e isto permite-nos, desta forma, tornar o biometano mais competitivo através desta utilização das infraestruturas já existentes. Além disso, também com o crescimento económico, permite-nos também o crescimento económico de Portugal, mas também com o valor que tem sido atualmente praticado atualmente do petróleo, e estarmos constantemente dependentes do petróleo, quer seja vindo da Rússia, de outras zonas, permite-nos desta forma uma maior independência, uma maior competitividade e o crescimento económico de Portugal. Outro fator que está relacionado também com a criação de novos mercados e o desenvolvimento destas zonas rurais. Porque ao utilizarmos os resíduos, normalmente também por questões quer logísticas, quer mesmo económicas, todas estas infraestruturas têm que ser construídas perto das zonas onde há estes resíduos, e permite-nos desta forma criação de novos empregos, criação de novos mercados e desenvolvimento destas zonas rurais. Além da produção do biometano, também existe aqui a possibilidade de utilizarmos outra componente aqui, que eu mais à frente vou passar a explicar, que é o fertilizante orgânico de alta qualidade, promovendo desta forma uma valorização completa da cadeia de produção e também uma economia circular, e controlar também odores e contaminação relacionados com os solos e com as águas. O biometano pode ser produzido de duas formas: através de conversão bioquímica, nomeadamente utilizando a digestão anaeróbia, onde há uma conversão da matéria orgânica em biogás, seguindo depois desta purificação. O biogás é constituído por
metano e também por CO2, e o que acontece é que após este upgrading, após esta separação, conseguimos uma fração pura de CO2 que pode ser ou armazenado ou valorizado e ou convertido também em mais metano por uma tecnologia que se chama Power to Methane ou por uma metanação. E também obtemos uma fração pura de biometano. Este biometano pode ser comprimido ou liquefeito e utilizar quer para injeção na rede, quer nos transportes, na produção de energia ou na indústria. As matérias-primas mais utilizadas na digestão anaeróbia são os resíduos urbanos, as lamas de etar, os efluentes pecuários, ahm, também resíduos agroindustriais e agroflorestais. Através de gasificação, ou seja, quando temos uma conversão termoquímica, neste caso são utilizados mais resíduos lenhossolósicos, ou não existe esta obrigatoriedade de termos resíduos orgânicos, como acontece na digestão anaeróbia, e conseguimos converter estes resíduos num gás também, que se chama, neste caso, gás sintético, o syngás, e através de uma reação de metanação também conseguimos a produção de biometano, que tem exatamente os mesmos fins que o metano descrito anteriormente. Quais são aqui as principais diferenças? Através da digestão anaeróbia, há sempre a produção de biogás. Atualmente isto já é feito em Portugal, principalmente mais aqui relacionado com a gestão de resíduos urbanos e nas hectares. A biogás atualmente é utilizado para cogeração, mas se fizermos esta purificação, tem várias outras utilidades que podemos depois encaminhar. Nesta produção de biogás, não existe existe uma ausência de infraestruturas para armazenamento e tem que ser apenas utilizado no local da produção. Quando fazemos a purificação, retiramos então esta componente, o CO2, e conseguimos ver que a composição do biometano tem praticamente a mesma composição que o gás natural, o poder calorífico bastante semelhante, a percentagem de metano que varia entre os 94% e os 100%, exatamente como acontece com o gás natural, e depois tem outros vestígios, mas que não interfere na capacidade de utilização deste biometano. De forma muito resumida, explicar-vos o que é que efetivamente acontece no digestor. A matéria-prima à entrada do digestor é constituída por matéria-prima biodegradável, uma fração orgânica que é pouco degradável ou estável e também por nutrientes. Esta fração orgânica biodegradável, cerca de 2/3, é convertida em biogás. Este biogás, tal como eu já vos disse, é constituído principalmente pelo metano e pelo CO2. E temos uma fração orgânica que é pouco degradável, que se mantém inalterada, que tem a mesma quantidade que está à entrada do digestor, mantém-se à saída do reator. E o mesmo acontece com os nutrientes. Não existe alteração destes nutrientes, eles são preservados e podem ser utilizados, vão-se encontrar presentes, quer o azoto, quer o fósforo, quer o potássio, à saída do digestor, na fração do digerido. Quais são as principais vantagens deste processo da digestão anaeróbia? É que, além da produção de energia, conseguimos também uma economia circular e uma sustentabilidade, utilizando também, além desta produção, este fertilizante e reduzindo também o impacto ambiental. O facto de valorizarmos estes resíduos, reduzimos também o metano e o CO2 que são gerados e não são aproveitados e são libertados para a atmosfera. Esta digestão anaeróbia também estabiliza a matéria e reduz também alguns dos patogénicos presentes. Temos uma eficiência de nutrientes e benefícios para o solo, porque, como eu vos disse, estes elementos fertilizantes são preservados no digerido e, em alguns casos, durante a digestão, por exemplo, o azoto orgânico que está no substrato converte-se em azoto amoniacal e posteriormente por um processo de nitrificação em nitrato, que é uma fonte de azoto mais prontamente disponível para as plantas e através do processo de digestão anaeróbia também é possível termos uma relação amoníaco-azoto orgânico mais elevada em comparação com esta matéria-prima bruta.
Por isso, além de termos uma vantagem de produção de energia, conseguimos também aqui uma maior eficiência de nutrientes e benefícios para o solo e utilização à mesma desta matéria-prima como fertilizante. Quais são os principais destinos agora do digerido? Atualmente, ele é principalmente utilizado como fertilizante. Uma fração é utilizada aqui após, também pode ser utilizante, peço desculpa, 73% é usado como fertilizante de forma direta, 15% é utilizado após se fazerem alguns upgradings, alguma valorização deste digerido. Uma pequena fração já é utilizada no processamento biológico, ou seja, é feita uma nitrificação ou desnitrificação e em alguns tem outros usos, mas também para exportação. Continua a ser feita muita investigação nesta área, na área da digerida e da valorização do digerido, consegue-se verificar aqui neste gráfico algumas das utilidades que já estão a ser testadas, quer seja no uso de bioestimulantes, no cultivo de vários insetos, para a recuperação da amónia, e por aí fora. Isto são novas utilidades que estão a ser estudadas, isto de forma a tornar ainda mais rentável. No entanto, de referir que este digerido atualmente já tem utilização. De forma genérica, explicar-vos a vantagem aqui de uma produção de uma unidade de biometano em números. Considerando uma unidade média de produção de biometano de cerca de 44 gigawatts ano, isto seria possível, esta unidade representava energia para 3.800 famílias europeias, cerca de 20 milhões e 300, 20.300 toneladas de CO2 evitadas, 580 toneladas de fertilizante orgânico, 182 caminhões movidos a bio-GNL, ou seja, aqui a gás liquefeito, e também a criação de 61 postos de trabalho. Fazendo-vos também aqui uma referência do que é que acontece a nível europeu, verifica-se um aumento crescente aqui na produção, quer de biogás, quer de biometano. Na última década, tem havido um aumento significativo, ou seja, mais de 18% aqui em relação a 2023 no caso do biometano. E também este aumento crescente da produção, não apenas do biogás, mas também do biometano. Em 2023 verificou-se que se produziu cerca de 22 BCMs. Isto equivale ao consumo de gás natural na Bélgica, na Dinamarca e na Irlanda combinados. Em relação às unidades de biometano, aqui verifica-se que neste gráfico temos as unidades de biometano já existentes e a construção de novas unidades aqui é uma cor diferente. Atualmente, em 2023, isto são dados ainda de 2023, tínhamos cerca de 1.510 unidades, mais 201 do que em 2022. França é dos países com com maior número de unidades, cerca de 1.232 unidades, e prevê-se em desenvolvimento até 2027. Estas unidades de biometano são 4 vezes mais produtivas do que estas unidades de biogás, isto pela quantidade de gigawatts ano produzidas. E esta presença também do biometano, estas unidades de biometano, já é uma realidade em 25 países europeus. Onde é que nós nos encontramos? Verifica-se que ainda estamos bastante abaixo daquilo que se é praticado a nível europeu. A Alemanha com um valor bastante elevado, a seguir a Itália, a França. Portugal encontra-se nos países com menor número de unidades. E também é possível verificar que aqui neste gráfico são destacadas as diferentes fontes as diferentes matérias-primas utilizadas para a produção de biometano e de biogás também.
Estas matérias-primas diferem das realidades de cada um dos países, o que é que acontece em cada um destes países. Por exemplo, na Bélgica, no Reino Unido e na Ucrânia, o foco principal são os resíduos sólidos urbanos, e também na Alemanha são bastante utilizados. Aqui há um histórico de utilização de matéria-prima agrícola. Mas também referir que neste caso para eles também é normal haver estas culturas energéticas, mas também há uma valorização destes resíduos agrícolas. Na Dinamarca, na Hungria e na Itália há um foco aqui para a valorização dos resíduos agropecuária, no foco aqui principal no estrume. E na Noruega, na Suécia e na Suíça, foco aqui principalmente nas lamas de etar. Isto, o que acontece é porque é o que também está disponível e é a realidade de cada um destes países. Em Portugal, foram consideradas estas 5 matérias-primas essenciais aqui para o desenvolvimento do biogás e do biometano: os resíduos urbanos, as lamas de etar, os efluentes pecuários, agroindustriais e agrícolas, e verificou-se que foram calculados diferentes tipos de potencial. Um potencial teórico onde são contabilizados todo o tipo de matérias-primas, o potencial técnico, onde já são reconhecidas algumas limitações que não é possível aceder a todo este potencial, e o potencial de implementação, onde tem em atenção a diferente matriz energética nacional. Se considerarmos todo este potencial, conseguíamos entre 80% a 100% do potencial teórico a substituição de todo o gás natural por biometano. Mas prevê-se que, de uma forma mais realista, que até 2030 cerca de 10% do consumo de gás natural seja substituído pelo biometano, e um aumento deste potencial até 2040. Aqui estão refletidas também os gráficos que vos apresentei, os valores que vos apresentei anteriormente. E quais são as principais diferenças entre 2030 e 2040? É que, como eu vos disse inicialmente, podem ser consideradas 3 tecnologias: a digestão anaeróbia, que é uma tecnologia muito madura, é uma tecnologia comercial; a gasificação, que ainda necessita de investir para que esta seja uma tecnologia realidade em Portugal, economicamente viável; e depois também o Power to Methane, ou seja, quando nós utilizamos o CO2 proveniente da limpeza do biogás, adicionamos hidrogênio e conseguimos, através da metanação, a produção mais de biometano. Em 2023, em 2030, foi considerado que a gasificação ainda não está com um nível de maturidade suficiente para responder às necessidades do mercado, por isso não foi considerada, mas considera-se que em 2040 um aumento crescente destas tecnologias e deste potencial, aumento também da forma, do tipo de matérias-primas que podem ser consideradas para a produção de biogás e de biometano, e por isso o aumento da importância do biometano e uma maior substituição em relação ao gás natural. Em relação aos custos de produção, estes são dados europeus, e verificou-se que o custo está relacionado principalmente, o custo de produção da biometano difere para unidades conforme a dimensão da unidade, porque existem custos fixos, e também, se aumentarmos a produção de biometano, ficam diluídos, e desta forma consegue-se um custo de produção de biometano mais baixo. Estes custos também foram apresentados ao nosso governo, e desta forma, tendo em conta também, verifica-se que este custo está à volta dos 91 a 54 euros por megawatt, mas dado o estado embrionário e do mercado de biogás e biometano em Portugal,
propõe-se que estes custos e estes incentivos sejam superiores a 100 megawatts, 100 euros por megawatt hora. Estes também foram os custos que foram apresentados no plano de ação do biometano. O BioRef foi a entidade responsável pela elaboração do plano de ação do biometano em Portugal. Foram apresentados dois cenários diferentes. Um que implicava apenas a reconversão das unidades de biogás já existentes em biometano, e neste caso, os custos são inferiores. Já não é necessário aqui, tem que se pagar exatamente pelo custo de oportunidade do biogás, mas esta produção da digestão anaeróbia já está englobada, por isso os custos finais são mais baixos, e depois um cenário diferente que envolve construções de novas unidades de digestão anaeróbia e também o consequente upgrading para biometano. E neste caso, além do custo de oportunidade do biogás, é necessário também investimento na parte da digestão anaeróbia, no upgrading, e por isso o custo final mais elevado e, consequentemente, o incentivo para a produção deste biometano também mais elevado. Atualmente, já foram feitos alguns projetos, alguns incentivos para a construção de novas unidades de biometano. Também têm sido feitos leilões, para incentivar aqui, a produção de biometano. E atualmente, isto são dados ainda relativos ao ano passado, provavelmente já cresceram o número de pedidos de registro prévio na DGEG para novas unidades de biometano em Portugal. Os dados que nós temos disponíveis eram 28 pedidos, cerca de 28 pedidos para novas unidades de construção de biometano. Mais de 70% estavam ligadas à rede de gás, 46%, cerca de metade, estavam relacionadas com a valorização destes resíduos agropecuários como matéria-prima, e também cerca de 30% relacionadas com a valorização de resíduos agroindustriais como matéria-prima. Finalmente, apresentar-vos como é que o BioRef também pode contribuir para que este mercado do biometano seja também uma realidade, e também ajudar aqui na valorização destes resíduos e na construção de novas unidades. O BioRef tem trabalhado muito nestas análises comparativas e nestes estudos preliminares. Temos feito este mapeamento da disponibilidade e do potencial da biomassa para a produção de gás. Temos atualmente também a construção de novas unidades, de unidades a nível laboratorial e a nível piloto, para a determinação também do potencial de biogás e de biometano. Fazemos testes utilizando matérias-primas, qual é o potencial de determinada matéria-prima para a produção de biometano. O teste também de conjugação de diferentes matérias-primas, testes de codigestão, quer à escala laboratorial, quer à escala piloto, e também fazemos toda esta análise comparativa das diferentes tecnologias, qual é a mais adequada, principalmente aqui depois também no caso dos upgradings, porque existem diferentes tecnologias disponíveis. Elas também diferem muito conforme a matéria-prima utilizada, o destino final pretendido, e também ajudamos nesta parte. Os estudos relacionados com viabilidade tecnoeconómica, o dimensionamento das unidades, soluções também à medida e valorização de toda a cadeia de valor, tudo o que seja relacionado com estas análises tecnoeconómicas, os modelos de negócio para novos projetos de biogás em Portugal, também análises de ciclo de vida, e depois toda esta parte final, o desenvolvimento e a construção de unidades. Temos atualmente um parceiro que nos ajuda aqui, que é um tecnólogo também nesta construção e no desenvolvimento destas unidades, e em alguns casos mesmo como investimento. O BioRef apoia em todo este ciclo de desenvolvimento dos projetos do biometano, combinando não apenas o conhecimento técnico, como toda a integração do processo e articulação com diferentes parceiros aqui estratégicos.
O que é que podemos oferecer? Este desenvolvimento de projetos com parceiros tecnólogos e também investidores, a seleção de diferentes tecnologias e a otimização do processo produtivo, apoio técnico desde o estudo preliminar também à fase de engenharia e acompanhamento, da implementação, integração da infraestrutura já existente. Quais são os principais benefícios para o cliente? Deixa de ter um problema. Todos estes resíduos são obrigatórios a valorizar ou encaminhar, pelo menos para tratamento, passam a ter valor, facilitando simultaneamente a sua gestão e o tratamento sustentável. Acessa todo este conhecimento às tecnologias de produção de biogás e de upgrading a biometano, também uma redução deste custo, do risco técnico e financeiro e aceleração do desenvolvimento do projeto, com parceiros tecnológicos e financeiros. Da minha parte é tudo. Muito obrigada pela atenção e estou disponível para esclarecer, qualquer dúvida que possam ter em relação a esta temática. Obrigada. Ah, Joana, temos aqui uma dúvida do Rui Durão. Força. Bom dia, uma questão. Para quem não tem acesso a resíduos ou é economicamente inviável a recolha dos mesmos, é possível utilizar reatores de algas e a transformação das algas em gás? Reatores de algas. Sim, As algas, o crescimento das algas com CO2, é isso? sim, penso que é isso. Não sei se... Bom dia, é isso mesmo. Ou seja, o crescimento das algas com o input de CO2. Mas tem que Bom, ter matéria-prima para a produção do CO2. É isso. ah, sim, eu estaria a pensar, por exemplo, água com açúcar e o resultado da fermentação entrar como CO2 para o reator de algas. Sim, e isso pode ser uma hipótese. Todas estas questões, a utilização de outros tipos de matérias-primas, sim. A parte da fermentação, nós também trabalhamos bastante com fermentação, e principalmente a fermentação aqui dessa parte dos açúcares e a conversão noutras matérias-primas. E pode ser, uma das soluções, mas de qualquer das formas, a fermentação também nos permite logo outro tipo de outros Bom, combustíveis, a produção de hidrogênio, ou seja, tem que haver aqui um estudo do que é que pode ser ou não a tecnologia mais adequada, conforme a matéria-prima existente. não, neste caso, eu estou a pensar porque, no meu caso, não tenho acesso a matéria-prima nenhuma. A matéria-prima resultante dos animais vai diretamente para o solo, onde fica logo portanto, a ajudar na fertilidade do solo. Não há concentração dos animais para poder fazer a recolha e não temos acesso a hectares aqui perto, porque aqui em Marrocos não temos acesso a resíduos consideravelmente, em quantidade considerável para implementar. Mas era uma ideia que eu tinha já há algum tempo também, por isso é que eu vim cá ao Ok. webinar. Daniel, queres ajudar aqui em alguma? Não, não tenho nada a acrescentar, Joana. Pronto, É mas isso sim, mesmo. é uma da fermentação, é uma das tecnologias que nós também estudamos e também podemos conversar, porque isto depende sempre dos casos e do que é que pode ser, mais fácil ou mais economicamente, viável, em termos de valorização. O que às vezes pode acontecer é também, quando os resíduos não são suficientes, é exatamente juntar diferentes tipos de matérias-primas disponíveis, seja ela de origem animal, vegetal, para que, depois, numa fase posterior, consigamos ter alguma escala para valorizar. Sim, tudo bem, vamos ficar com essa informação. Depois era só a ver convosco a possibilidade, se isto é possível implementar-se em territórios de rede Natura ou em áreas sociais. Ok. Nós depois, entraremos em contacto também para explorar, outras Ok, soluções. com Obrigada. certeza. Muito obrigado. Temos aqui mais questões, uma do... Deixa-me só ver aqui,
Rui Ribeiro, da Nutrifarms. Como é que uma instalação de 44 gigawatts cria 61 postos de trabalho? Sim. Estes são dados europeus, são estudos que foram feitos, são a média que se é utilizada a nível europeu. Um, É uma unidade média, que permite depois, isto normalmente são feitos em zonas rurais, permite toda a cadeia relacionada quer com a logística, quer com mesmo a própria unidade. Daniel, querias aqui quais são os números de postos de trabalho, o que é que pode estar mais relacionado? Podem incluir postos de trabalho diretos e postos de trabalho depois indiretos, Indireto. porque associado à construção de uma unidade, acarretará sempre alguns postos de trabalho que não são diretamente ligados à unidade, mas que são necessários nas imediações. O estudo provavelmente também engloba esse tipo considera também esse tipo de postos de trabalho. Por exemplo, numa questão de gestão de resíduos, pode existir já um reforço de uma frota local para efetivamente fazer o transporte de resíduos. Ou seja, não há um trabalho direto na unidade, no entanto, é um trabalho indireto que vem associado à unidade. Portanto, estes postos de trabalho terá que ser avaliados depois em cada situação. São dados europeus e representam uma média daquilo que acontece nas unidades. Eu acho que o Manuel queria também aqui fazer, tem mão. Sim, e também temos aqui ainda a Filipa Marques, da Ok. Associação dos Amigos da Ponte Mieiro. Somos uma pequena aldeia do interior de Portugal. Faz sentido criarmos um projeto piloto? Eu acho que faz todo o sentido, mas isto são casos que é necessário a avaliação. Para já perceber qual é o tipo de resíduos que têm, e qual é a realidade também dessa localidade, se é possível envolver mais algum tipo de resíduos para aumentar o potencial, mas sim. Faz sentido e também o que tem acontecido cada vez mais, e nós temos sido contactados também nesse sentido, é que as associações e as câmaras e outras entidades também têm a necessidade de se tornar sustentáveis e de evoluir no sentido da neutralidade carbónica. Por isso, todos os resíduos que são gerados necessitam e podem ser valorizados, e aqui com certeza deve ser esse o caso. Mas sim, podemos estudar o caso e tentar perceber o que é que conseguimos avançar. Também vão ficar depois com os contactos e Claro. podem esclarecer. Entretanto, temos o senhor Manuel Godinho, que também está com a mão levantada. Pode. Com licença. Bom dia. Eu estou aqui na margem esquerda do Guadiana, aqui no Concelho de Serpa, e viria isto como uma oportunidade, mas para resolver problemas das agroindústrias que temos aqui, e a predominante é os lagares de azeite. Por exemplo, só no Concelho de Serpa, grandes unidades de transformação de azeite, contamos pelo menos cinco ou seis. Qual é a problemática que nós temos? Como eu trabalho para eles enquanto técnico para tratamento de águas e soluções ambientais, é o bagaço da azeitona, é as folhas e é as águas residuais. São os três subprodutos que nós temos. Muito embora aqui a EDIA tenha tentado fazer um posto de compostagem, mas a verdade é que a capacidade de resposta não é aquilo que se pretende. As produções de bagaço são enormíssimas. Faria sentido criar uma unidade dessas aqui no Conceito de Serpa, tendo como fornecedor estas indústrias? Faz todo o sentido. Eu, sendo sincera, até acho que já existem projetos nesse sentido, também para a valorização aqui do bagaço de azeitona, porque efetivamente a quantidade de bagaço produzido é enorme. Mas tem que se avaliar, além o que é que existe aqui da vantagem da digestão anaeróbia em relação à compostagem. É que, além desta produção deste composto, do digerido, de podermos utilizar este digerido como fertilizante no solo, também existe a produção também da energia.
e esta energia que depois tem uma dupla valorização. Força, pode falar. Eu só queria fazer uma chamada de atenção, porque eu andei a ver unidades destas e andei a tentar ver como é que elas funcionavam. Ahm, Quando fala num produto para utilização como fertilizante, nós, os do sequeiro, não o podemos utilizar, porque esse produto é uma espécie de biochar, ou chá, vamos lhe dizer assim, como muita gente lhe chama, é uma substância líquida que é aplicada através da fertirrega. E na minha região nem todos temos rega, né? Nem todos estamos dentro do perímetro de rega, como pode imaginar. Por isso, é importante, é um produto bom, sai de lá, mais energia, mas a minha visão que eu estava a ter para isto era tentarmos encontrar soluções para os do sequeiro, porque lhes falta uma ferramenta muito essencial, que é a água. Certo. A parte do digerido, depois também peço aos meus colegas que me ajudem, tem duas componentes, a componente líquida e a componente sólida, e ela pode ser separada, e depois terem valorizações diferentes. Mas por isso a componente sólida pode ser também utilizada como este fertilizante, que eu lhe estava a dizer e como enriquecedor de solos. Mas, Daniel, queres acrescentar aqui alguma coisa? Não, isso são soluções que têm que ser testadas e tentar perceber efetivamente que melhor aplicação pode acontecer, pode gerir. Há várias tecnologias para o tratamento e aplicação ou valorização do digerido. Depois concordo com o que o Manuel diz, que tem que ser de acordo com a disponibilidade da terra e cumprindo sempre a parte da legislação, e daí o ideal será termos realmente os dados todos onde queremos aplicar, para depois então conseguirmos falar mais alguma coisa concreta. Ou seja, o que estamos aqui a falar será num contexto mais geral, num contexto mais amplo e não especificamente caso a caso. Uma questão que a colega há pouco fez, se numa aldeia do interior será uma boa aposta uma unidade piloto. Pode ser ou não, assim é impossível conseguir dar uma resposta sem ter, por exemplo, noção da quantidade de matéria-prima que existirá para valorizar, rotas que existirão para a valorização, seja do biogás ou do biometano, do CO2, do digerido, ou seja, temos que ter este conjunto todo de fatores postos em cima da mesa para realmente conseguirmos dar aqui uma resposta. A ideia deste webinar será efetivamente demonstrar as potencialidades que existem, quer na valorização dos resíduos orgânicos, quer depois na distribuição e na valorização dos resíduos que advêm desse tratamento, nomeadamente o biogás barra biometano e o digerido. Agora, isto é um conjunto de fatores que têm de ser todos postos na balança, ou seja, respostas assim tão concretas a perguntas tão específicas, nem sempre é possível nós conseguirmos dar neste momento. Era só isto. Eu só fiz esta pergunta porque, como vos disse, tenho andado a verificar Uhum. enfim, esta visão. Porque fui a Ferreira do Alentejo e em Ferreira do Alentejo já existe ali uma indústria, que se está a instalar. E, de facto, vi ali coisas que, epá, para mim era ouro sobre azul aqui para o Conceito de Serpa e para quem se quisesse meter nisso, né? E era Eles uma fazem a vantagem. lagunagem, eles fazem a lagunagem depois do digerido. É a aplicação que estavam lá a fazer. Pode ser perfeitamente uma opção. Obrigado, sim. Nada. Nada. Estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida. Rui Ribeiro também assinalou que queria falar. Rui, pode colocar a sua questão. Eu acho que está aí com o micro desligado. Ah, pois, pois.
Rui não consegue ligar o micro? Não. Se quiser enviar pelo chat, não é vosso. Ah, não, O corte. o corte. Não, acho que não. Não sei se aqui também está mais alguma. Eu acho que aqui escreveu em França não aceita unidades com menos de 100 gigawatts, pela sua viabilidade e impacto. Ahm, Se calhar era para comentar esta frase, é isso? Pois não se. Mas de qualquer das formas, a realidade em França é totalmente diferente aqui da realidade nacional. O que também acontece já muito em França e noutros países é que eles já têm um mercado de biogás, ou seja, toda esta valorização de resíduos, toda a parte da produção do biogás para eles já é uma realidade. Por isso já estão noutra fase de mercado. Agora o que eles estão a tentar é transformar estas unidades de biogás em. Eu Ah, acho que já conseguiu. já consegui agora. Pensei que era aqui. Peço desculpa. Não, queria deixar aqui 3 ou 4 notas. É o seguinte: nós temos um projeto de biogás aqui em Ferreira do Alentejo. Temos, não, estamos na fase de licenciamento, está na fase de audição pública. Mas queria deixar aqui 3 ou 4 notas que me parecem importantes. A primeira é a questão da mão de obra. Acho muito generoso aqueles 61 postos de trabalho. Diretamente, uma unidade, que é o nosso caso de 60 gigawatts, cria 4 postos de trabalho diretos e acreditamos que possa criar mais 10 ou 15 ou 20, no máximo, indiretos na questão dos transportes e na questão, digamos, também da parte dos resíduos, como complementariedade, digamos, à utilização, no nosso caso, do bagaço de azeitona. Queria também dizer que há uma dificuldade enorme, enorme em termos do licenciamento, porque há uma falta, digamos, de verticalidade e de fileira, e portanto há uma dispersão, é preciso bater em 50 portas para se conseguir, e agora ainda está melhor, mas com a É estratégia isso. do biogás melhorou um bocadinho, mas as dificuldades são enormes. Depois há também, por parte da legislação sobre a utilização dos digeridos, uma inadequação enorme, porque a legislação foi muito pensada para as hectares líquidas e não para resíduos agroindustriais. E, portanto, há coisas aqui perfeitamente estúpidas, como a pasteurização do mesmo, por causa dos coliformes e coisas do Certo. género. E depois, em resposta, digamos, um bocadinho àquilo que aquele senhor Manuel Machado há pouco tinha questionado, e em relação mesmo, digamos, à outra senhora que estava a falar do interior, há aqui um fator que é o fator económico, e a concentração e o volume são determinantes para a viabilidade económica do projeto. E no caso dos lagares, em resposta direta ali ao Sr. Manuel Godinho, a viabilidade só é possível se houver, digamos, uma interação bastante grande com a parte agrícola, isto é, tem que haver uma proximidade muito grande entre o projeto e a utilização, porque senão torna inviável, sobretudo em termos logísticos e em termos, digamos, do impacto ambiental que depois gera toda essa situação. Eram estas notas que eu queria deixar. Muito obrigada. Agradeço-lhe, nós temos exatamente a mesma opinião. Mesmo em termos de licenciamento, é verdade, nós também já tivemos, já alertamos várias vezes para isso. Tem sido feita alguma evolução, ainda não está perfeito de todo, e acho que é um dos entraves aqui para novos projetos. E depois, em relação ao digerido, sei que andam também a tentar. Tornar mais claro e a permitir exatamente isso, clarificar diferentes fontes, e esperemos que haja uma evolução nesse sentido. Não sei se existem mais questões. Olá, Joana. Olá. Aqui é o Lucas. Eu não consegui levantar a mão aqui, não achei no aplicativo.
A Sem minha problema. questão é relacionada ao licenciamento. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, se for fazer uma implementação de uma planta de biogás ou biometano, independente da fonte aonde nós pegaríamos o resíduo, no caso, por exemplo, do lagar, se eu for fazer separado do lagar, não o lagar responsável por essa planta, a nível de licenciamento, tem alguma implicação? Porque, no caso, eu teria que fazer o transporte do resíduo para essa planta. Como que fica isso a nível de licenciamento? E também se na questão do digerido líquido, se há algum mercado já que vocês têm uma visão de que poderia utilizar desse resíduo, desse digerido. Aqui os meus colegas mais técnicos, Daniel, Ana, vocês querem acrescentar aqui? Assim, eu pergunto isso Não. porque nós temos um projeto de fazer uma planta de biogás, e todo o resíduo que nós vamos utilizar virá de outras fontes. Ou seja, eu não sou um produtor de oliveiros e então eu tenho que buscar esses resíduos em outro sítio. A Ok. nível de licenciamento, vocês conseguiriam me dizer se isso é viável, se é difícil, qual as barreiras que eu vou enfrentar para desenvolver essa planta? O que é que nós podemos fazer? Nós podemos entrar em contacto consigo e tentar perceber aqui como é que podemos ajudar e como é que podemos esclarecer algumas das dúvidas. Acho que é o mais fácil perceber aqui, caso o que é que está envolvido ou não, para depois também podermos ajudar de forma mais célere. Se não se importar, nós fazemos isso. Pode ser? Ok, ok, obrigado. Eu é que agradeço. Querem mais alguma questão? Tal como o Daniel há bocado referiu, e é importante dizer-vos isto, eu não sei se está alguém a Bom tentar. dia. Ah, Eu gostava de, não é Ana, mas estou aqui noutra conta. É não David há Romão problema. que está a falar. Eu gostava de falar no sentido do impacto que estas unidades possam ter com as populações mais próximas. Que feedback é que têm do que já existe, tanto a nível europeu como já percebido que existe já em Portugal? Porque uma das situações, aqui o meu principal interesse é de uma unidade que está prevista para Monforte, Alto Alentejo, em que já existe portanto, já existe ali a transformação do resíduo portanto, do bagaço, já está ali, já existe lá uma unidade que processa esse, não é no resultado do biometano, mas já existe e cria ali um impacto muito considerável, tanto em Arrões como em Monforte, e Uhum. aquilo até se estende, até se alarga um pouco mais ali para Santa Eulália, etc. Portanto, este tipo de situação é sempre muito polémico, cria sempre ali muitas reticências na população. Esta Claro. situação que já está prevista para Monforte, neste momento está a causar, já desde já, um impacto negativo, em que às vezes é complicado de justificar, Claro. portanto, é nesse sentido de saber o que é que poderá, porque nesta unidade que já lá existe, sei que, pronto, por último, já foram instalados uns eletrofiltros que estão a minimizar a situação do fumo do cheiro. Uhum. Portanto, agora, aqui nesta situação, pronto, gostava de saber um pouco isso. Claro. Isto é sempre de forma genérica porque cada realidade de uma unidade é uma unidade e pronto. O que é que eu sei em relação a isso? É que todas estas unidades têm sempre um estudo de impacto ambiental. Em todas elas, nenhuma é aprovada sem que haja esse estudo de impacto ambiental. Depois, o que é que eu acho agora de forma genérica?
Sempre que existe potencial é porque já existe um resíduo atualmente disponível. E acho que, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo, que não é aqui o caso exatamente para não criar aqui nenhuma suscetibilidade. Em Leiria existe uma realidade relacionada com os resíduos ali dos suínos e causa exatamente impacto por não estar atualmente a ser, ou não estava atualmente a ser valorizada. Ahm, Vai haver uma unidade que permite efetivamente essa recolha, que não haja espalhamento, porque a verdade é que um resíduo que não é valorizado, que não é tratado, se calhar causa maior impacto do que uma unidade, que é controlada, que há controle das emissões, que há controle de toda a envolvência. É certo que todas as populações devem ser envolvidas, porque possivelmente pode haver um aumento do número de transporte, o que eu acho que deve de acontecer é envolverem sempre as populações, explicar o que é que vai acontecer, que não vai haver uma maior poluição por causa destas unidades, mas sim que há um benefício que se calhar também pode envolver até a própria população, porque onde há uma valorização de um resíduo que causa impacto ambiental, quando não é tratado e valorizado, é benéfico para todos. Mas sim, não sei se respondi aqui à questão, porque eu não conheço ali a realidade de Monforte. Isto é necessário sempre analisar cada uma delas. O que acontece também aqui é que há sempre uma análise do ciclo de vida, e uma análise do impacto ambiental destas unidades. E tudo isto é contabilizado e por isso é que se chega a uma localidade, uma localização ótima para estas unidades de biometano, para que haja uma redução das cadeias logísticas e por isso mesmo elas devem ser construídas o mais próximo possível onde o resíduo é produzido, quer em termos ambientais, quer em termos também económicos, e para diminuir, de forma geral, sempre o impacto que é causado a estas localidades que vivem mais próximo. Mas, de forma genérica, quando o resíduo não é tratado, o impacto ambiental, apesar de não ser tão visível, porque há sempre, quando este resíduo não é tratado, há sempre emissões de metano, há sempre emissões de CO2 que são contabilizadas também, O além dos problema impactos nos solos. o problema nestas situações é que a população, em princípio, não tem um benefício direto logo à partida, percebe? Eventualmente, os agricultores poderão vir a ter esse É isso. fertilizante disponível e vai Uhum. haver portanto, essa vantagem. Agora, há aqui também uma agravante que tem sido esta má experiência com a unidade já lá instalada, Pois. apesar de agora estar ultrapassada. Mas foram 2 ou 3 anos, não tenho bem presente, mas ali aquela situação muito, muito presente e aquilo foi ali complicado. No entanto, esta questão que está a falar da envolvência da população talvez seja ali a principal. E depois o problema é que são localidades do interior em que Claro. portanto, são coisas que estão ali muito à volta da agricultura tradicional, muito que não que Sim, não conseguem perceber as vantagens ali. depois Sim, e depois qualquer coisa assim mais impactante que está ali projetado, as pessoas ficam ali de certa forma assustadas. claro. Mas a principal razão que está ali em causa talvez tenha sido aquela má experiência. Desconhecimento, Não, claro, não, e e aquela má situação experiência, já claro. mas não. Obrigado. Nada. Aqui, como eu vos estava a dizer, nós também fomos a entidade aqui responsável pela gente, claro que em parceria com muitos associados e muitas entidades, responsável pela elaboração do plano de ação do biometano. E este plano tinha três eixos. O primeiro eixo, que era a criação então do mercado de biometano, depois um segundo eixo relacionado aqui com a expansão do mercado de biometano através destas novas tecnologias,
mas havia um eixo que estava sempre presente, que era a sustentabilidade ao longo da fileira. E estão escritas algumas dessas medidas relacionadas com isso, e uma delas estava relacionada com o envolvimento da população, porque é importante esclarecer quais são as consequências para as populações, até mesmo envolver todos, tentar criar soluções que sejam benéficas para todos e soluções para todos. Em nenhum caso existe um benefício direto em termos energéticos para a população, tipo uma redução. Em nenhum dos casos Isso vai não depender tem conhecimento sempre. disso. Não, isso vai depender sempre aqui quer das câmaras, Pois, exato. Sim, sim. quer das CCDRs locais, não há uma medida relacionada de forma genérica a nível nacional. Obrigado. Nada. Ainda temos aqui uma pergunta do José Alves. Uh, Bom dia, tenho uma questão. Tendo em conta a viabilidade técnica e económica, quais são os principais desafios na purificação do biogás para a produção do biometano com qualidade comercial, nomeadamente no que respeita à remoção de CO2, à compressão e ao cumprimento das normas de segurança para armazenamento e eventual injeção na rede? Obrigado. Então, tentar perceber deixa-me só aqui ler, os desafios da purificação do biogás. Existem diferentes técnicas para tecnologias já disponíveis para a produção de biogás. Eu, sendo o mais sincera possível convosco, o desafio principal aqui muitas das vezes está na parte da digestão anaeróbia e não propriamente aqui na purificação do biogás. Isto porque a digestão anaeróbia envolve aqui bioquímica, é a parte mais bioquímica, e aqui pode haver ou não alguma diferença. Todas estas tecnologias já disponíveis, e existe, por exemplo, a PSA, que é uma separação com diferentes tipos de pressão, existe tecnologia nacional, existe uma tecnologia também que é a separação com minas, scrubber, existem muitas tecnologias disponíveis, e em todas elas são feitas de acordo com o biogás, de acordo com a composição do biogás, em que é feita quer a remoção do CO2, quer a remoção dos outros contaminantes, nomeadamente aqui a parte do enxofre. Para clarificar, por exemplo, já é feita a purificação do biogás que é produzido em aterro, e este é capaz de ser dos biogases, desculpa, assim, mais impuro. E mesmo esse biogás produzido de aterro consegue-se com purificação com qualidade suficiente para depois ser injetado na rede. O que é que depois pode também ser necessário acontecer? Além desta purificação simples, esta purificação poder ser faseada, ser adicionado algum pré-tratamento extra, que permite, mas isto vai depender sempre do biogás e da composição deste biogás. Normalmente, para matérias-primas mais limpas, como é o caso da agropecuária, não é necessário grandes etapas de purificação. Quando envolve outro tipo de matérias-primas, sejam, por exemplo, os resíduos urbanos, que já estão mais contaminados ou através do aterro, como eu disse há pouco, aqui sim, já são necessárias algumas etapas extra para a purificação. Mas isto já são tudo tecnologias comerciais, e normalmente são feitas de acordo com o biogás e com a matéria-prima utilizada, não há qualquer tipo de problema. Mesmo, eu acho que falou aqui também do armazenamento, mas é igual. Cumprem, estas tecnologias já estão feitas exatamente para cumprir as normas. Nada. O Sr. Manuel Godinho está assinalado aqui. Pode falar, Sr. Manuel. Obrigado. A minha questão é esta. Ah, qual é a dimensão, a área necessária para a implementação, de uma indústria destas?
Isso vai depender de vários fatores. Eu não lhe consigo dizer assim uma área, porque vai depender também da quantidade de resíduo a tratar, vai depender também depois do biogás que é produzido, da quantidade de biogás que necessita ser tratado, se é necessário, por exemplo, o que é que se vai fazer esse biometano, se esse biometano é para injetar na rede, se é para ser liquefeito, se for para ser liquefeito, ainda precisa de mais uma unidade não consigo de forma genérica dizer qual é a unidade, vai depender muito do tamanho e da quantidade de resíduo a tratar. Já agora tinha outra questão. Ahm, uma indústria dessas pode trabalhar ao mesmo tempo com subprodutos das agroindústrias e com lamas de hectares? As lamas de etar, aqui acho que a questão agora está mais relacionada com a parte do licenciamento, que acho que é uma das questões que também se estão a tentar a resolver em termos de licenciamento. Mas sim, fazer codigestão de diferentes tipos de resíduos é a melhor forma de aumentar a produção de biogás e de também reduzir aqui os custos. Não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Ok, Só, Uma questão de só, obrigada. licença. Tecnicamente é possível, nível de licenciamento está-se a resolver essas questões. É isso. Mas só queria tecnicamente é acrescentar. possível e até é preferível porque é uma das fontes melhores aqui para a produção do biogás e assim consegue-se também rentabilizar. Desculpa, Daniel, força. Só queria acrescentar uma coisa. A codigestão depois, numa análise ampla de uma unidade de gestão anaeróbia, vai depender muito da utilização que se pode dar ao digerido em função da matéria-prima que se está a utilizar. Ou seja, se misturar lamas de hectare com um resíduo pecuário, por exemplo, algo industrial, depois as aplicações no final já não podem ser exatamente as mesmas. Portanto, eu percebo o que diz, os meus colegas estão, como é óbvio, a dizer exatamente o correto, que é com codigestão conseguimos potenciar efetivamente a produção de biogás. Depois, numa análise ampla de um processo ou de uma unidade deste tipo, há sempre este fator que pode ser importante ou não. Tem que ser avaliado caso a caso. Agradeço imenso a resposta. A outra pergunta era nesse sentido, que era, de facto, eu pessoalmente usar digeridos de lamas de hectares não, nos meus campos não quero, não quero. Eu sei que, por exemplo, temos aqui um senhor que foi meu professor no Politécnico em Beja, está a assistir. Ah, recorda-me, professor Humberto, quando trabalhava com a professora Paula Alvarenga, nas análises que eram exigidas a nível de legislação para as lamas das hectares, só se falava muito a nível de metais pesados, etc., mas a parte medicamentosa ficou sempre aquém. E é assim, as minhas vacas não tomam a pílula, as Claro. minhas vacas não fazem quimioterapia, e então estas questões para mim são muito, muito importantes. Muito obrigado, sim. Nada. Se tiverem mais dúvidas, de qualquer das formas, nós podemos partilhar esta apresentação. Ficam também disponíveis os nossos contactos. Nós estamos disponíveis para esclarecer qualquer dúvida e, como também o Daniel disse há pouco, isto são casos muito particulares. Vai depender sempre da matéria-prima utilizada, dos destinos finais, do que é que pretendem. Não se consegue, nestes casos, ter uma solução que responda a todos e por isso mesmo nós também estamos cá para ajudar e encaminhar no que for necessário. Acrescentar também que a sessão está a ser gravada e depois vai ser partilhada. Ok, De modo a que as pessoas, tínhamos afinal a minha colega aqui teve-me a informar, tínhamos 130 pessoas inscritas, portanto, se calhar não vamos disponibilizar para que posteriormente possam visualizar. Está ok, bem? certíssimo. E agradecer também, pronto, o laboratório ter disponibilizado para vir fazer esta sessão de esclarecimentos, que pelos vistos foi bastante participativa. Tivemos aqui uma série de questões
normalmente até não é muito comum, é porque as pessoas estão mesmo interessadas nesta temática. Esta é Agradecer-vos uma a das áreas de todos. atuação do BioRef, aqui a parte do biometano, e o que nós queremos, é uma das nossas metas, é que o biometano também seja uma realidade em Portugal, porque temos muito potencial, temos muita matéria-prima e tínhamos muitos benefícios se isso acontecesse, e por isso também queremos contribuir para isso. Vamos então continuar a acompanhar o vosso trabalho e, se possível, fazer mais alguma ação quando tivermos mais novidades, não é? Claro, Obrigada a estamos todos. disponíveis. Obrigada a todos e bom trabalho.